Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, para verificar como é que estão as lavouras de soja, como é que já estão acontecendo os trabalhos de colheita lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Thiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural lá em Campos de Julho, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Thiago, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos telespectadores do Notícias Agrícolas, um prazer mais uma vez participar com vocês aqui. Thiago, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no meio do mês de novembro, o plantio estava atrasado, ainda estava bastante no início aí na região. Como é que foram as condições para terminar esse plantio por aí e como é que as lavouras se desenvolveram na reta final de 2020 e agora nesse começo de 2021? Guilherme, no começo foi conturbado esse plantio, seca, mais um período de seca no mês de novembro ali, que atrasou mais um pouco os trabalhos. O que aconteceu? Lavouras que sofreram mais foram as que foram plantadas ali do dia 20 ao dia 30 de setembro. Então essas aí acabaram penando bastante por falta de chuva, pois teve um período aí do dia 1º até o dia 15 de outubro com muita seca. E aí depois choveu, não normalmente, mas voltou a chover razoavelmente bem. E ali pelo dia 25 de outubro aí até o dia 30 teve mais um período de seca, não muito grande, mas teve. Alguns lugares mais, outros menos. E aí onde que foi para finalizar o plantio. Então chegou-se até ali a data do dia 20 de novembro com um plantio acontecendo ainda no município. E aí, depois que esses trabalhos se encerraram, como é que foram as condições aí em dezembro, janeiro? As chuvas voltaram para ajudar a desenvolver essas lavouras? Correto, Guilherme. Voltaram, por exemplo, no mês de novembro não foram altos volumes, foram volumes para a cultura poder ir se estabelecendo, né? O mês de dezembro ainda ficou abaixo da média, pelo menos no nosso controle aqui da fazenda, ficou em torno de 110 milímetros abaixo ainda de dezembro, comparado com o ano de 2019, né? E depois disso, os lavouras começaram a se estabelecer melhor, o regime de chuva deu uma melhorada e conseguiu se colocar dentro da normalidade. Mas o atraso de colheita daí acabou sendo consequente conforme foi o atraso do plantio. Tivemos muitas horas de sol, então, por falta de chuva, né, acabou tendo mais luminosidade e muita vegetativa, a planta acabou vegetando muito, né? Então a gente teve as lavouras esse ano num patamar, num porte de variedades que a gente tinha por padrão, às vezes aí com 20 a 15 centímetros maiores do que o normal que a gente costumava ver da mesma variedade. E aí, Thiago, depois desse atraso no plantio, como é que estão agora os trabalhos de colheita? Já estão acontecendo por aí, mas também estão atrasados? Quanto já foi colhido até o momento e até quando a gente vai ter colheita aí na região? A colheita está acontecendo proporcional ao plantio, né, Guilherme? Então, como eu falei, esses plantios que aconteceram do dia 20 até o dia 30 de setembro são os que começaram a acontecer agora do dia 15, dia 10 de janeiro, mais ou menos. Poucas áreas, principalmente grupos grandes que necessitam para plantio de algodão, né? Precisam antecipar bem o seu plantio. Mas o volume maior de colheita aqui no município de Campos de Julho ele deve começar a acontecer a partir da semana que vem. Hoje dá para se dizer que em torno do município tem de 15% a 20% de operações acontecendo de colheita, mas a partir da semana que vem, por causa desse atraso no plantio, onde o maior foco foi a partir do dia 15 de outubro, todo o plantio do município, então, consequentemente, pelo ciclo das variedades, a partir da semana que vem tem muita área para ser colhida aqui. Tanto é que a gente roda, vindo para a fazenda, você vê que a maior parte das lavouras já estão em estágio final e algumas já bem adiantadas, já dessecadas. Então, o foco mesmo da colheita, dá para dizer que 80% da colheita vai começar a acontecer a partir da semana que vem.
Se a gente comparar com outros anos, para a mesma época, a gente poderia estar dizendo hoje que já teria em torno de 30% a 40% do município colhido para essa época, né? Então, está bem aquém do que a gente tem de histórico. E aí, Thiago, diante de todo esse cenário que a gente comentou, como é que ficam as expectativas para a produtividade média dessa safra? A gente já consegue ter alguma ideia do que esperar nesse ano? Guilherme, como ainda está no início e ainda tem muita área, vamos dizer, as áreas boas vão se começar a colher agora. Nós temos que colocar assim, boas entre aspas, que não sofreram com um período tão longo de seca. A gente ouve dessas primeiras colheitas aí, médias de todo jeito. Então, houve médias aí de 40 sacos, houve médias acima de 65, 70 sacos, mas isso são pontos isolados. Então, como o clima foi favorecendo a determinada micro-região do município, determinadas lavouras tiveram mais sucesso ou insucesso. Eu cito o exemplo aqui meu da fazenda, nós colhemos já uma pequena área semana passada, e ela pegou bem esse período mais crítico de seca, que foram um total aí entre plantio e desenvolvimento da cultura em torno de 20 dias, 23 dias. E nós tiramos aí, já sabíamos que não ia ser uma produtividade boa, mas ainda conseguimos acima de 50 sacos. E aí ainda foi assim, além do que a gente imaginava. Então é meio complicado. A partir da semana que vem, quando começar a colheita efetiva, com os materiais que não passaram tantos problemas com a seca, a gente vai começar a ter uma ideia boa do que está sendo a realidade do município na produção. E como é que esses atrasos nos trabalhos vão refletir na segunda safra? Ainda vai sobrar uma boa janela para plantar o milho safrinha por aí? Guilherme, o produtor está confiante e o operacional também, ele ajuda muito a tecnologia que tem hoje e consiga botar a casa em ordem, tá? Porque mesmo começando a partir da semana que vem o foco maior das colheitas, consequentemente o plantio da safrinha, o operacional ele contribui para que isso flua de maneira favorável se o tempo ajudar, se as chuvas não vierem em grandes volumes para atrapalhar a parte de campo, né? Mas o período bom mesmo hoje para plantio nosso de milho, ele se condiciona dentro do mês de fevereiro, entre o dia 1º ao dia 25, dia 20 de fevereiro. Então, eu acredito que se tudo colaborar e o tempo ajudar, a janela vai ficar dentro do esperado. Mas vamos colocar, isso aí não seria para todas as áreas, né? Porque tem muita área que vai ser colhida ainda desde março por conta do atraso do plantio. Então, o produtor ele vai plantar milho até quando a janela é boa e alguma coisinha além, mas sem arriscar o lucro, né? E aí, Thiago, um outro ponto que você comentou com a gente na nossa última entrevista era a preocupação do produtor por conta dos contratos firmados para janeiro e fevereiro devido ao atraso no plantio. Como é que ficou essa questão? O produtor teve mesmo que jogar lá para frente essa entrega da soja? Guilherme, aconteceu e era fato já, as empresas já estavam cientes desse problema, né? E, infelizmente, contratos que não ser cumpridos agora, cito o caso nosso também, um contrato que nós tínhamos para cumprir agora dia 25, por causa desse atraso, eu estou cumprindo ele essa semana e uma parte dele semana que vem. E as empresas foram muito parceiras nesse ponto, souberam entender o lado do produtor e estão trabalhando da melhor maneira para que os dois lados não percam, para que tenham uma boa relação para essas entregas aí não complicar nenhum dos dois lados. E quando a gente olha para as negociações dessa safra, a gente deve ter uma finalização de safra de soja com preços médios satisfatórios, o produtor deve atingir rentabilidade nesse ano? Guilherme, esse ano a gente tem que colocar como um ano excepcional e também eu coloco a partir da metade do ano de 2020, pois a gente está vivendo uma situação que nunca foi vivida antes, né? Com demanda muito alta, uma oferta curta, né? E uma situação de clima desfavorável. Então, eu digo que a gente não pode olhar a curto prazo, tem que olhar a longo prazo. Então, como a colheita está acontecendo agora, a gente não sabe o que vai percorrer. A lucratividade, sim, ela é boa devido aos preços estarem altos, mas devido à situação adversa que a gente está vivendo. Temos que lembrar que na contramão, tudo está vindo de carona junto com a alta de preços. Enfim, seja ele um parafuso que você compra numa loja, seja o mercado, seja a roupa, seja os insumos em si que a gente está tendo que colocar dentro da nossa produção. Então, a contabilidade
mesmo na proporção que tem subido soja, tendo lucratividade, porém todo o restante da cadeia está vindo de arrasto junto com o acréscimo de preços. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu agradeço mais uma vez, espero ter contribuído da melhor maneira, fico à disposição de vocês e dos produtores, e dizer uma boa colheita, que Deus abençoe a todos os produtores, e se a safra não for a esperada, não for pela lucratividade, mas que pelo menos ela mantenha o produtor ativo, mantenha o produtor trabalhando e produzindo para o nosso país. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados dessa colheita aí no município. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Esse, o Tiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural lá em Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja nesse momento lá na região e como é que já estão acontecendo os primeiros trabalhos de colheita lá no município. Segundo o Tiago, os trabalhos de plantio foram bastante difíceis nessa safra lá na região, a falta de chuvas atrasadas, plantio escalonado e atrasado, isso também se reflete nesse momento de colheita. Apenas aquelas pequenas primeiras áreas plantadas estão sendo colhidas nesse momento, um índice aí que representa entre 15% e 20% do total da região, naquelas lavouras que foram destinadas para uma segunda safra de algodão. Tiago destacando que o normal para essa época já seria algo em torno de 30% colhido, então esse atraso vai se refletir no estendimento dessa colheita e também deve impactar um pouquinho na janela para o milho segunda safra. Mesmo assim, a expectativa do produtor lá de Campos de Julho é conseguir plantar pelo menos a maior parte das suas lavouras de milho ainda dentro da melhor janela, apostando numa boa produtividade para o milho também. Voltando a olhar para a soja, o Tiago destacando que a expectativa de produtividade é bastante variada. Essas primeiras áreas foram as que sofreram mais com a falta de chuvas e agora vem produzindo menos. Produtividades muito variadas, entre 40 e 70 sacas por hectare, variando bastante essa produtividade. A expectativa é de que essas outras áreas, que vão começar a ser colhidas a partir dessa semana, da semana que vem, possam produzir um pouco melhor para ajudar o produtor a elevar essa média de produtividade. Olhando para o mercado, Tiago destacando os preços favoráveis para a venda da soja, mas também os custos subindo junto do outro lado. Então é preciso que o produtor fique atento, faça suas contas e tenha bastante cautela para obter a rentabilidade. Um outro ponto importante que o Tiago comentou com a gente, os contratos que já haviam sido firmados para entrega em janeiro e fevereiro foram renegociados, ele destacando que as empresas, as trades, entenderam o lado do produtor, as dificuldades climáticas, inclusive ele mesmo tinha contratos com vencimento no dia 25 de janeiro, conseguiu postergar essas entregas para essa semana, para a semana que vem, e tudo vai ser cumprido lá na região, só esse pequeno atraso devido aí às condições climáticas que prejudicaram o comecinho dessa safra 2021 lá em Campos de Julho, no estado do Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.